Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. Pois bem, aqui estamos nós para mais um vídeo, mais um assunto, e acredito que este assunto vai ser um pouco, para não dizer muito polémico, em que vai incomodar certos determinados senhores que ocupam certos determinados cargos de relevo na instituição religiosa Congregação Cristã. Eu não posso deixar passar em branco o que foi dito no passado domingo, no púlpito, através do senhor ancião Salvador Cury, dos conselhos que deu, da exortação que deu. Aliás, as suas palavras estavam corretas, estavam certíssimas, só que foram destinadas para as pessoas erradas. A verdade é essa. E por isso mesmo eu não posso ficar calada, porque estarei aqui a ser omissa e estarei a cometer o pecado de omissão. Não é verdade, Sr. Salvador Cury? Isto do pecado de omissão foi o senhor mesmo que escreveu. Sim, que o senhor escreveu numa circular. Está lembrado? Pronto. É que o senhor dá um no cravo, outro na ferradura. Se quem omite comete pecado, e o que o senhor falou no passado domingo é uma contradição muito grande. Mas vamos deixar o que o senhor falou mais para o fim deste vídeo. E vamos aqui então falar do assunto que interessa. Porque a verdade, ela tem que ser aqui exposta, a verdade tem que ser questionada perante o assunto que terá que ser questionada, mesmo que seja polémico. As questões têm que ser feitas, doia a quem doer. Porque estão envolvidos neste assunto que eu vou aqui expor vários anciães de responsabilidade na congregação cristã. Sim, e principalmente aí no Brasil, senhores da cúpula. Por isso mesmo eu terei que vos questionar, confrontar, e nós só queremos saber a verdade, se sim ou não. Porque o que corre pelos corredores das igrejas, o assunto é sério. E posso dizer que é grave. E mais grave além de toda a gravidade do assunto que mais grave ainda é ter sido omitido por homens que têm uma responsabilidade de conduzir um povo na doutrina de Jesus Cristo. Eu acredito que não, mas na doutrina da conveniência de cada um. Por isso, os anciães que aqui vão ser questionados, eu vou já dar a lista dos anciães que vai ser Salvador Cury, 007, ancião Grigri, que com certeza ireis entender perfeitamente a quem me estou a referir, e ancião Baco. Eu já deixei de propósito o nome ancião Baco para o último, porque vai ser com ele que vou iniciar estas questões e aonde estão envolvidos todos estes anciães. Eu ia dizer anciões, para rimar com questões. Mas, portanto, vamos passar ao assunto. Pois bem, como eu já referi várias vezes, eu trago aqui os assuntos para que sejam esclarecidos, para sabermos se é verdade ou se é mentira. E não ficarem escondidos na dúvida se é verdade ou se é mentira. Pelo menos é assim que eu sempre ouvi, e até de que a verdade será colocada nos telhados. Por isso mesmo eu faço as perguntas, porque para sabermos a verdade. Porque uma boa jornalista espiritual, depois de ter sido contactada por várias pessoas, ela tem que fazer as perguntas certas às pessoas certas. E vamos começar então, assim, Sr. Ancião Baco. Quero começar o seguinte. Na sua época de juventude, não é? Porque todos nós fomos jovens, com certeza conviveu com imensa mocidade.
irmãozinhos e irmãzinhas, jovens, não é? Eu quero-lhe aqui questionar o seguinte, se por acaso se lembra, eu vou só aqui referir alguns nomes, não muitos, porque não quero que fique com a sua cabeça bloqueada com os nomes que eu vou aqui apresentar. Mas simplesmente para lhe avivar um bocadinho a memória, eu vou aqui falar em nomes de algumas jovens com quem o senhor conviveu na sua mocidade. E com certeza, assim, deixa se calhar alguma saudade. Para as pessoas em causa, com certeza não. Antes pelo contrário. Até se calhar preferiam que o senhor nunca tivesse sequer nascido. Mas vamos lá, então. Eu vou-lhe perguntar se por acaso conhece uma Marcilene, uma Edna e uma Milene. A Marcilene, eu vou-lhe avivar a memória, porque com certeza foram tantas jovens, tantas moças, com quem lidou, que pode não estar muito bem a avivar-lhe a memória. Eu vou-lhe avivar a memória. A Marcilene, que era filha do saudoso irmão Orlando de Cambiré, desculpem porque às vezes a pronúncia não é a melhor, mas com certeza o ancião Baco se recorda perfeitamente desta Marcilene. Não se lembra? A filha do saudoso irmão cooperador Orlando? Pois bem. E já agora eu quero pedir, se algumas jovens, e principalmente esta irmã Marcilene, estiver a ver este vídeo, que entrem em contacto comigo, para nós podermos conversar sobre estas situações que ocorreram num passado onde este ancião Baco, na sua juventude, deixou marcas para algumas jovens. Marcas não muito agradáveis. Mas quero desde já avisá-lo assim, Sr. ancião Baco, que não tente impedir destas jovens falar comigo. Nem vá fazer conforme fez o seu colega de ministério, blá blá blá, em que a irmã foi a correr para obter uma carta assinada, se é que foi mesmo pela própria ex-namorada, mas aí são outros critérios, já são outros 500, como se costuma dizer, mas como ele correu da perninha para ir ter um depoimento falso ou verdadeiro, ainda estamos por descobrir, estamos a investigar, estamos a chegar lá perto, mas calma. Mas, portanto, como eu estava-lhe a dizer, Sr. ancião Baco, o senhor não tente sequer fazer alguma manobra para fazer calar estas jovens, que agora já são mulheres adultas e que com certeza têm marcas na sua alma e até mesmo na sua parte psicológica. Não tente, porque eu sei perfeitamente como são os mafiosos espirituais. Querem sempre lavar a sua imagem, custe o que custar. Mas, calma, nós vamos então entrar aqui no assunto que é referente a si, Sr. ancião Baco. E indo diretamente ao assunto, colocando a questão certa. É verdade que o que corre pelos corredores de algumas igrejas com irmãos dos quais conviveram consigo na sua juventude, lidaram consigo, sabem perfeitamente quem é o ancião Baco e quem era o Baco no tempo da sua juventude. Mas é verdade que o senhor mexeu com os sentimentos de muitas e muitas jovens da época e que até as molestou. É verdade isto? E que a última a quem o senhor fez isso, os irmãos dessa jovem o ameaçaram de morte, ou casava com ela, ou então iria passar algum tempo à terrinha, isto é, ia parar ao cemitério. Isto é verdade?
Tanto que a última a quem o senhor brincou com os sentimentos foi a sua esposa. Não é? Está casada já há 30 e alguns anos. 30, mais ou menos. Diga-me uma coisa, isto é verdade? Porque nós precisamos saber se é verdade ou se é mentira. Não vamos colocar a cabeça na areia e passar despercebido e ignorar. Não, não vamos fazer como o Salvador Cury quer fazer e quer impor que se ignore a verdade e que esteja a ser bajulado ou que estejam as coisas a acontecer ou que já aconteceram e que não queira que se fale. Incomoda, não é, Sr. Salvador Cury? Então agora diga-me uma coisa, Sr. Salvador Cury. O que é que este ancião Baco, atualmente ancião Baco, que na altura já era um jovem, que era crente, que frequentava a congregação, tinha os seus grupos de amizade, o que é que ele terá feito à atual esposa para que os irmãos da esposa o tivessem ameaçado de morte? O que é que foi? Deve ter sido alguma coisa grave. Não acha? E será que foi a única a quem ele mexeu? Porque todos nós sabemos perfeitamente quando um moço mexia com uma moça, não é preciso estar aqui com muitas palavras, até mesmo sem ser da congregação. Os familiares, o que é que faziam? Ou tu casas, assumes a responsabilidade daquilo que fizeste, ou então tu estás... Já sabes que não vais ter muito tempo de vida, porque nós vamos-te fazer a folha. Aqui em Portugal era assim. Mesmo até quem não era crente. Quem era crente ficava sem liberdade. Aqueles que ficavam, não é? Porque havia sempre os protegidos também do ministério. Havia. Sem dúvida alguma que havia. E vamos dizer assim, a Laurinda é retrógrada. Não. Se existem as regras para uma coisa, elas têm que ser cumpridas. Mas até a própria sociedade em si obrigava que aquele jovem que mexeu com a namorada tinha que assumir as responsabilidades. Então, agora a pergunta que não quer calar. Para os irmãos da atual esposa do ancião Baco terem feito esta ameaça ao Baco, é porque sabiam que ele já tinha feito outras coisas com outras jovens, não é? E devem ter dito, espera aí que tu com a minha irmã não vais brincar. Ai, não vais. Mas, senhor ancião Salvador Cury, são estas verdades que o senhor quer encobrir. É isso. É estas verdades que o incomoda e o faz falar num púlpito, num lugar que é para dignificar o nome de Deus. São estas verdades que não quer que sejam expostas ou que sejam questionadas. E o senhor se esquece que há imensas vítimas destes crápulas, destes cafajestes, destes mafiosos, seja do Baco, seja de outros iguais, que foram molestadas por estes que agora ocupam um lugar de destaque e que ignoram as vítimas. E vão dizer assim, elas foi porque quiseram. Pois é, nós só falamos bem quando não estamos lá, não é? Porque pela conversa que o Baco tem, é uma conversa, não é como o do blá blá blá, que era um vendedor de revistas. Agora este Baco engana a qualquer um, só não engana é a Cristo. Até é capaz de enganar o próprio diabo. Só que é uma forma de falar, nós sabemos que não engana. Diga-me, é isto que quer? É isto? A vir aqui os irmãos exporem, falarem comigo, é isto que é contenda? É isto que não convém que seja falado, que seja esclarecido, o senhor ancião Salvador Cury? Então quer dizer que o senhor serve a um Deus que ama a mentira e abomina a verdade?
Calma aí. Calma aí, porque não foi este Deus que eu aprendi a servir. Eu aprendi a servir a um Deus que ama a verdade e que honra a verdade e que a coloca em todos os telhados, para que todos tenham conhecimento aonde está a verdade. Porque Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida. E o Senhor vem querer tapar os remendos. Que vergonha, Senhor Salvador Cury. Que vergonha! O Senhor cada vez mais se enterra e devido à sua idade já devia ter conhecimento, sabedoria para saber como fazer as coisas. Mas calma, 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 que isto ainda não ficou por aqui. Não, porque depois de toda esta situação que ocorreu com este Baco, o que ele fez na sua juventude, eu quero aqui perguntar a si, porque todos sabiam, mas já na sua juventude, o senhor era prepotente e arrogante, que até ameaçava em bater em certos determinados jovens que fossem congregar na igreja. Diga-me uma coisa, é verdade que já na sua juventude o senhor se fazia acompanhado de uma arma? Porque o que corre nos dias de hoje é que o senhor ainda usa uma arma no seu carro. Eu quero perguntar-lhe, estou-lhe a perguntar, não estou a afirmar. Estou aqui a enfrentar publicamente para que todos tenham conhecimento, sem medo nenhum. É verdade isso? Um ancião ainda a usar uma arma? Seja, diga a verdade. Mas na sua juventude o senhor chegou a usar, não é? Chegou. Não diga que não. Não venha dizer que era uma arma de brincar. Não. Sabe, senhor ancião Salvador Cury, quem o ouve não é surdo. E realmente até o senhor fala muito bonito, fala de uma maneira que, este irmão deve ser um homem grave, idóneo, que ama a verdade, da forma como ele fala. Então por que razão pediu ao juiz para bloquear um vídeo onde se fala a verdade? Se questiona se é verdade ou não, se o senhor não tem problemas, por que razão o fez? Não é? Se quer calar a verdade, o senhor veio com os argumentos tão fúteis. Dizer que é contenda entre irmãos, que absurdo. Porque nós vamos esclarecer aqui mais coisas. Vamos. Sabe qual é o problema, ancião Salvador Cury? É que a Irmandade desconhece quem é o verdadeiro Salvador Cury. O verdadeiro. O que vem é o que está aí, exposto no púlpito. Aqueles que vêm a passar. Mas quem é o Salvador Cury? Quem é na realidade? Vamos tentar saber quem é este Salvador Cury. Mas vamos continuar com esta situação do Baco, do Baquinho, do Baco. Vamos lá, porque isto é importante sabermos, porque muita coisa está camuflada, está escondida. Não está debaixo dos tapetes. Está debaixo dos alçapões aonde estes homens estão colocados. Tão simples quanto isso. E quanta podridão está escondida. E por isso, o canal Toda a Verdade está a incomodar. Mas enquanto Deus der força e coragem, der vigor, sabedoria e entendimento, a voz da verdade irá ser aqui exposta. Doia a quem doer. Através de questionamentos, através de provas. Porque calma, eu tenho aqui comigo vários depoimentos. Não os vou expor aqui, porque eu tenho que preservar as vítimas deste sistema, destes homens que ignoram quem sofre na mão daqueles que usurpam, que molestam, aqueles que estão indefesos. Perante a foto que foi colocada nas redes sociais da comemoração do aniversário de casamento do ancião Baco,
Muitos com certeza, e principalmente a juventude, deve ter ficado com uma sensação de um desejo. Como eu gostaria de ter a vida, a família do ancião Baco. Que coisa, ele deve ter sido um homem, um jovem, um moço muito temente a Deus, consagrado, um santo de um homem, para que Deus o revista assim desta forma. Ele é muito revestido por Deus. Cria ilusões à juventude que são falsas. Também é um vendedor de ilusões. Isso não temos dúvida que é. Mas ancião Baco poderia ter aproveitado essa foto para colocar lá também como legenda: casei-me com a minha esposa porque fui obrigada pelos irmãos dela, porque senão a esta hora não estava aqui para contar esta história. Tive que casar. Se são felizes ou não, não é isso que está aqui em causa, nem eu estou a pôr em causa. Não, não tem nada a ver com isso. Não, nem eu quero mexer nessa parte. Agora, o que eu quero saber, se é verdade ou não que tudo isto aconteceu. Sabe uma coisa, ancião Baco, se fosse assim tinha vergonha e retirava essa fotografia, sabe? Porque não vai criar inveja nem ciúmes às moças com quem o senhor bagunçou. Não, antes pelo contrário, cria revolta e nojo e asco. Isso sim, cria nojo e asco. Estas duas palavras foram utilizadas no último domingo pelo o Salvador Cury. Palavras fortes, em que diz que Deus sente asco e nojo daqueles que andam a falar a verdade. Mas sabe, ancião Baco, o senhor é isto que causa àquelas jovens com quem o senhor enganou, mexeu com elas, iludiu-as e depois descartou-as, como se fosse um papel, como se faz assim, um papel. Amassa-se, usa-se, amassa-se, deita-se fora. Só que teve azar com esta última, porque foi obrigado a casar. Como já disse, não coloco em causa se há amor ou não, isso não está em causa, não. E ficamos por aqui. Mas a verdade é esta. A definição que eu tenho aqui sobre o Baco na sua mocidade é que ele era um bandido, um canalha, um sem-vergonha, um pilantra e que devia para todo o mundo. Mas, no entanto, ele foi para cooperador de jovens e menores de Jardim Nova, Brasília. E o nome dele foi apresentado para cooperador de adultos em Vila Rica. E foi recusado. E foi recusado por quem? Foi o ancião Grigri que impediu, que, aliás, recusou que o nome dele fosse para ser cooperador de adultos do Baco. Será que houve alguma razão em particular? Será que foi porque a nora, que é a esposa do diácono, também terá sofrido alguma coisa nas mãos deste Baco? Será por essa razão que, ao saber, não permitiu que o Baco fosse para cooperador? Foi isso, ancião Grigri? O senhor sabe perfeitamente que eu estou-me a dirigir para si. Senhor ancião Grigri, diga-me. Foi por essa razão que o senhor recusou que ele fosse para cooperador? Porque sabia que ele tinha mexido com alguém da sua família? Com a sua nora? Mas até que quem atendia a Itália era o ancião Grigri. E quem estava lá em Itália? O Baco. Pois é, o Baco estava lá em Itália. E por muito tempo não deixou que ele fosse para cooperador. Mas, no entanto, depois começou a tomar conta, foi o 007. E eu digo o seguinte, aliás, eu pergunto ao ancião 007,
Foi na calada da noite, sem o consentimento dos anciães mais velhos de Itália, que o senhor colocou o ancião Baco como ancião. Aliás, que era cooperador, foi para cooperador e depois para ancião. Foi na calada da noite, sem ninguém saber. Foi só ali um complô entre aqueles que defendem a suposta verdade que alguns anciães não querem que a verdadeira verdade ela seja exposta. Mas então quer dizer que tudo foi feito assim, pela calada da noite, em que levantaram este homem, e principalmente foi o ancião 007, que segundo já chegou até aos meus ouvidos, já estará com a aposentadoria de Itália, supostamente. Que jogo, ou que jogadas é que houve aqui? Quais foram as contrapartidas, ancião 007? Para ter a sua aposentadoria italiana, que supostamente tem, não é? Qual é? Qual foi? Terá sido o cargo de ancião? Contra a vontade de alguns? Principalmente de Itália. Ancião Salvador Cury. Se o Baco não podia ir para cooperador de Vila Rica, porque foi recusado, porque com certeza o ancião Grigri sabia do que tinha acontecido. Então digam-me uma coisa. Segundo a carta que o senhor próprio escreveu à congregação cristã, omitir é pecado. Então quer dizer que o ancião Grigri também está em pecado porque omitiu perante vós o que este Baco estava a fazer, porque ele tinha conhecimento. Tanto que até um dos seus filhos lhe disse: pai, tu vais ficar calado perante isto, vais permitir de que ele vá para ancião? Pois é. As coisas que eu sei. Que vergonha! Estão todos em pecado porque estão a omitir assuntos graves. Estão a colocar no ministério homens que nem sequer para colocar o seu traseiro nos bancos da congregação lhes era permitido, porque são de uma índole duvidosa. Desculpem, mas é a verdade. O senhor quer calar a verdade, senhor Salvador Cury? O senhor vem com esta retórica, com estas palavras bonitas, é querer enganar o povo. E quando o senhor sabe que este homem cometeu estes atos na sua juventude, mais um caso de omissão, mais um caso em que o senhor fecha os olhos, o senhor e todos vós que estáis aí. Mas o senhor que agora que dá a cara e que fala tão bonito, umas palavras tão bonitas, que para a Irmandade mais simples, até acredita que o senhor é uma pessoa muito idónea, espiritualmente. Mas espiritualmente, de idoneidade, o senhor não tem nada. Vá tomar um calmante, porque estão a ser palavras fortes, não estão? Estão a ser palavras de verdade. E o senhor não gosta de ouvir a verdade. A verdade fere-o. Temos pena. Houve situações que já feriram outros e ninguém também teve o cuidado e a preocupação de cuidar deles. Agora temos que ouvir a verdade, mesmo que sejam após 30 anos. Temos que ouvir a verdade porque é uma vergonha o que está a acontecer. Vocês colocaram um homem para ancião na calada da noite, mais uma vez digo, sem conhecimento dos anciães mais velhos de Itália. Colocaram responsabilidade de atender os assuntos relacionados com a congregação cristã aqui na Europa, porque convinha ao 007 uma forma que é de agradecimento por algum favor. É só estou a perguntar. E agora está o Baco com o Toninho da Madrugada, dois pecadores, a estarem lado a lado
a cuidar de uma obra que vai ladeira abaixo, sem dúvida nenhuma, com um tipo de pessoas como vós, que quereis tapar a verdade com todas as forças que vós estáis a querer arranjar, mas não estáis a conseguir, estáis a ficar desesperados que não conseguis calar a voz da verdade. E a voz da verdade, ela vai ser exposta, doia a quem doer. Ainda que tenham que rolar cabeças. Eu digo rolar cabeças espiritualmente, não é fisicamente. Digo espiritualmente, ainda que tenham que rolar cabeças, mas a verdade vai ter que ser exposta. É esta a realidade dos factos do que está a acontecer, tanto na Europa como no Brasil. São estes casos em que encobrem as verdades, a verdadeira razão de nós sabermos que o facto de, conforme está a situação caótica de tudo isto, de toda esta instituição religiosa, a culpa é vossa. E por isso, já ninguém mais tem respeito. E os que têm são aqueles mais simples que ainda acreditam que vós sois homens de Deus. Porque há homens de Deus, há homens que amam servir a Deus e que sofrem de ver da forma como está esta instituição religiosa. Mas vós de Deus nada tendes, nada. A realidade da verdade é esta. Tem muitos que não aguentam olhar para a cara do Baco, depois de saber o que ele fez na sua mocidade. Darem a responsabilidade de atender cultos no Brás, batismo no Brás, dar a responsabilidade de dar ensinamentos, conselhos à mocidade, de viajar em nome de Deus, para servir a Deus, quando na sua mocidade, as definições que chegaram até mim de vários irmãos e irmãs que congregavam no mesmo local que este Baco, e até mesmo noutras muito próximo, noutras igrejas muito próximo, a definição geral é a seguinte: é um bandido, é um canalha, é um sem vergonha, é um pilantra que devia dinheiro para todo o mundo. E as pessoas se questionam como é que é possível. E como é que é possível que Salvador Cury tenha dado o conselho de se omitir situações como estas? Em prol de quem? De conveniência de quem? Dos seus amigos de interesse? Não digo todos. Ancião Grigri, Ancião 007, todos vós estáis em pecado, porque omitiram. E é isso que querem que se faça, que se omita. Estando em pecado de omissão, não podeis exercer o ministério. Este ancião Baco soube fazer as coisas que ficaram encobertas. Não veio para um programa de televisão, não. Embora ande escarrapachado a sua fronha nas redes sociais, o que ele nos posts publicitários das redes sociais, não é? Mas todos o acham, o veneram como sendo um homem santo, revestido, um profeta. E aqueles que se calhar que se mostram aquilo que são condenados. Mas estes se escondem atrás do pecado de omissão. Porque assim lhes colocaram essa capa. Não é verdade, Salvador Cury? Mas quero-vos dizer a todos vós de que não sou eu que falo estas palavras. Eu tenho áudios de pessoas a falarem comigo e dizerem isto. Se quiserem ter uma reunião comigo, sim senhora,
nós conversamos e falamos até de mais assuntos. Mas quero que saibam, se eu for a alguma reunião vossa, tenho que ter presente os meus advogados, porque vós não sois de confiar. Não sois. Os meus advogados estão junto. Mas estejam descansados. Aqueles que me deram estas informações, me pediram para colocar estas questões, estejam descansados, que estáis protegidos por Deus e por mim. Acreditem. Tá bom? Fiquem tranquilos. Mas se quiserem ter uma reunião comigo, eu estou à disposição. Estou às ordens, mas sempre com os meus advogados. Tá bom? Costuma-se a dizer que quem vê caras não vê corações. E acredito que perante esta situação nós estamos a constatar isto mesmo. Quem vê caras não vê corações. Vejam só, e eu quero aqui simplesmente questionar, perguntar ao ancião Baco se por acaso alguma vez desejou que o avião aonde o ancião Grigri viajava, fosse para a Síria, fosse para outro país qualquer, e esse mesmo avião caísse. Alguma vez desejou que este ancião, que recusou que o senhor fosse para o Ministério do Cooperador, que o avião caísse, desejou a morte a esse ponto, para que tivesse o caminho livre, para poder atingir um lugar que já atingiu? Ou ainda quer mais? Claro que quer mais, porque desespera por mais, não se contenta com o que tem, almeja muito mais, quer atingir o topo do topo. Cuidado, porque quanto mais sobe, maior é a queda. Mas, diga-me, desejou a morte a este homem, que é seu colega no ministério, só porque não o quis colocar no Ministério do Cooperador? Desculpe, mas eu acho que convém tratar, ir a um psicólogo ou um psiquiatra, porque acredito que esteja com algum problema. Porque perante os assuntos que eu tenho aqui comigo, eu não me quero expressar muito na forma como o senhor agia na sua mocidade, quando era moço, para com as jovens, que as deixava a chorar. Será que os obrigava com a pistola, com a arma de fogo? As obrigava a alguma coisa? Estou a perguntar. Eu acho que convém o senhor se tratar, porque não é normal. Não é normal. O assunto está aqui. E o senhor ancião Salvador Cury, eu tinha-lhe avisado que se mexessem comigo de cada vez que me quiserem calar, é quando eu vou falar mais e abrir mais a minha boca. Tenho-me andado a conter, porque eu sei que há assuntos que a Irmandade não está preparada, porque é muito, muito simples e muito humilde. Mas há outra Irmandade que já não está a aguentar de tanta coisa insana que está a ser dita da vossa boca. E aqui quem está com asco e nojo é a própria Irmandade, que já não aguenta, não suporta ouvir tantas baboseiras da vossa boca, de querer bajular quem ama a mentira. Porque muitos chegam a acreditar que até mesmo vós, senhores da culpa, defendeis com unhas e dentes a mentira e condenais a verdade. Ficam por aqui, por hoje. Acho que chega. Eu não estou esquecida, vai ser o vídeo de água rasa, mas devido a estas situações eu não podia perder esta oportunidade de falar isto ao Salvador Cury. Perante os conselhos, que até eram bons, só que foram para as pessoas erradas. Tá bom? Deixo-vos por aqui, Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz.
Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.